Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Que bom que Cristo, nosso Senhor e Salvador, tem nos concedido mais esta oportunidade. Eu sou o professor Márcio, membro da Assembleia de Deus, Ministério Missão e Paraupebas. Nós publicamos aqui neste canal uma série de estudos bíblicos para a edificação do povo de Deus. Nesta oportunidade, nós publicaremos aqui a lição número 3 da classe de adultos, a qual tem como tema o batismo no Espírito Santo. Quantas pessoas, muitas e muitas pessoas, irmãos da igreja, têm dúvida com relação ao batismo com o Espírito Santo? Qual é a evidência inicial do batismo com o Espírito Santo? E uma pessoa que é batizada no Espírito Santo, o que essa pessoa desenvolve para Deus? Quais são o fruto que esta pessoa desenvolve para Deus? E qual é as atitudes e o comportamento? Algumas vezes nós vemos aí nas igrejas pessoas que são batizadas com o Espírito Santo, mas não condiz e não condiz a sua vida cristã, não condiz com aquilo que a pessoa é, com aquilo que a pessoa diz que é, né, ser cheia do Espírito Santo. E como nós podemos identificar um verdadeiro batismo no Espírito Santo, como nós podemos receber o batismo do Espírito Santo, né? Isso tudo nós vamos comentar um pouco aqui nessa lição. Talvez meu querido aluno que está me vendo neste momento, meu querido professor, obreiro, às vezes não é ainda batizado com o Espírito Santo, mas saiba que o batismo do Espírito Santo, agora nós vamos ver aqui nessa lição, ele não trata especificamente da salvação, mas é uma segunda experiência que capacita o ser humano, que capacita o obreiro, que capacita o crente a anunciar as grandezas de Deus com mais ousadia. Pois bem, nessa lição nós temos aqui o texto áureo que vai tratar, né, no livro de Atos, capítulo 1, versículo 5, que vai dizer: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. A verdade prática vai dizer: ser batizado no Espírito Santo é uma experiência espiritual perfeitamente distinta da nossa conversão, e para nós essa é uma verdade apresentada nas Escrituras. As Sagradas Escrituras estão recheadas de informações, de testemunhos, que o batismo no Espírito Santo, ele não veio para atuar dentro da salvação, mas aqueles que já são salvos por Cristo, aqueles que já aceitaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador, aqueles que já se converteram a Cristo, eles recebem esta segunda experiência para pregar o Evangelho com mais ousadia. Haja vista que em João capítulo 2, João capítulo 20, melhor dizendo, versículo 22, o Senhor Jesus soprou o Espírito Santo nos apóstolos. Ele falou: recebei o Espírito Santo, e soprou sobre os apóstolos. Os apóstolos já eram salvos, já tinham recebido a palavra do Senhor, já estavam seguindo a Cristo, eles já eram pessoas salvas e recebem o Espírito Santo. Receberam o Espírito Santo. Mas neste momento eles não começaram a falar em outras línguas e nem demonstrar externamente algo sobrenatural. Isto aconteceu em Atos capítulo 2, a partir do versículo 4. É o que diz em Atos 2:4, que diz o seguinte: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então em João capítulo 20, versículo 22, eles recebem o Espírito Santo. Jesus sopra o Espírito Santo neles, já sendo salvos. Em Atos capítulo 2, versículo 4, eles recebem este revertimento de poder
é o que diz que é o batismo com o Espírito Santo, um revestimento de poder, conforme Atos capítulo 1, versículo 8. Este revestimento de poder vai servir para capacitar o crente a ser um homem de mais ousadia para pregar o evangelho da palavra de Deus. Foi isso que aconteceu, por exemplo, com o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro negou a Jesus antes de ser batizado com o Espírito Santo. Após ele ser batizado com o Espírito Santo, a Bíblia vai dizer que ele pregou e 3.000 almas, ele se levanta com ousadia no momento em que o povo começou a perceber aquele movimento, começou a perceber aquele barulho. O apóstolo Pedro se levanta e ele prega com ousadia dizendo o seguinte: como, pois, ouvimos cada um de nós na nossa própria língua. Aí o apóstolo Pedro vai se levantar e vai dizer que aquilo que eles estavam vendo era a promessa de Deus em Joel capítulo 2, versículo 28. Eles receberam aquela promessa que nos últimos dias o Espírito se derramaria sobre toda a carne. E ele prega e fala de Jesus Cristo e 3.000 almas se convertem. Depois ele prega novamente e 5.000 almas se convertem. Então, em primeiro momento, o batismo com o Espírito Santo é para a capacitação do crente, é uma ação do Espírito Santo distinta da salvação. A salvação nós conseguimos após a nossa conversão em Cristo, aceitar a Jesus como Salvador. Após isto, a capacitação para continuar anunciando as grandezas de Deus vem através da promessa de Deus prometida pelo profeta Joel em 2:28, a qual o apóstolo Pedro ele fala novamente sobre esta promessa, que é o Espírito Santo se derramando sobre toda a carne. Mas qual é a evidência inicial do batismo com o Espírito Santo? A evidência inicial é o que nós vemos em Atos capítulo 2, versículo 4, onde diz: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Agora, eu quero aqui fazer uma observação que é uma evidência inicial, porque a plenitude do Espírito Santo ela vai se completar em Gálatas capítulo 5, versículo 22, onde é demonstrado ali o fruto do Espírito. As pessoas que são batizadas, elas começam a falar em outras línguas e elas testemunham de Cristo em toda a sua maneira de viver através do fruto do Espírito, que é bondade, mansidão, benignidade, domínio próprio, e outros dons que o Espírito Santo derrama sobre esta pessoa. A plenitude do Espírito Santo através deste dom maravilhoso que Deus nos derrama, da promessa que Deus nos dá, que é o batismo com o Espírito Santo. O que significa batismo no Espírito Santo é o nosso primeiro ponto. O batismo vem da palavra batismo, ou baptismo, que significa imersão. Literalmente mergulhar e emergir ou imergir uma pessoa dentro de um ambiente, por exemplo, como água. O batismo também, ele vem dessa expressão e significa ser totalmente cheio, imerso do Espírito Santo, ao ponto de nós transbordarmos do Espírito Santo. E este fenômeno, ele vai trazer em nossas vidas mudança de caráter, totalmente mudança de caráter. E é uma bênção, como eu falei aqui, distinta, uma bênção espiritual distinta da conversão, da salvação, porque é uma bênção que vai nos ajudar a anunciar ainda mais as grandezas do Senhor. Subtópico primeiro deste ponto vai dizer: o fenômeno do Pentecoste. João Batista anuncia que Jesus é o que batiza no Espírito Santo, conforme Mateus capítulo 3, versículo 11.
Em Atos capítulo 2, versículo 4, em todo o capítulo 2, o que acontece ali é o próprio Jesus Cristo batizando aquele povo, falando, entregando àquele povo a promessa de Deus, né, que o próprio Senhor Jesus falou para que eles pudessem ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E eles foram revestidos de poder naquele momento, e a igreja começou a crescer grandiosamente. E o próprio Jesus Cristo, conforme João Batista, ele quem iria batizar com o Espírito Santo e com fogo. O fogo que vem do céu é o fogo purificador de nossas vidas, e ele nos capacita a falar das grandezas do Senhor Jesus. Isso reforça a ideia de que ser cheio do Espírito Santo, no presente contexto, se refere a ser batizado no Espírito Santo. No contexto do Novo Testamento, ser cheio do Espírito Santo é ser batizado com o Espírito Santo. Isto aconteceu em Atos 2, isto aconteceu em Atos capítulo 10, isto aconteceu em Atos capítulo 19. Todas estas informações, este mover do Espírito Santo, teve uma evidência externa, teve um sinal externo, e este sinal foi justamente a glossolalia, ou o falar em outras línguas. Agora, há aqueles que acreditam que o falar em outras línguas é uma língua, um idioma humano, e há aqueles que acreditam que o falar em outras línguas é o falar em línguas dos anjos. Aqueles que acreditam que o falar é falar em idiomas humanos, nós respeitamos isto muito bem, que é os nossos irmãos tradicionais, né? E aqueles que não acreditam no batismo com o Espírito Santo, aqueles que não acreditam, eles dizem que é o falar em outros idiomas. Mas mesmo estes que não acreditam, mas acreditam que é uma capacitação para falar em outros idiomas, estes não acontecem, não testemunham nada dentro da igreja, dentro da sua comunidade cristã, do Espírito Santo capacitando as pessoas a falar, mesmo que seja em outros idiomas. E aqui nas Assembleias de Deus, nós vemos Deus capacitando pessoas para falar em outros idiomas e também pessoas para falarem uma língua que é ininteligível, que não é uma língua humana, porque só Ele e Deus entende, conforme 1 Coríntios capítulo 14 e o versículo 4. Que aquele que fala em língua, fala em mistérios, e somente, não fala homens, e somente Ele e Deus entende. Então há esta crença de acreditarmos que o batismo, ele pode ser gerado, uma pessoa pode falar em outro idioma, até porque o nosso comentarista da lição, Ezequias Soares, ele comentou que no pentecostalismo moderno, uma irmã foi batizada e ela passou 3 dias e 3 noites falando uma língua chinesa. Uma língua chinesa. Então, há essa possibilidade do Espírito encher e fazer com que outras pessoas falem uma língua humana, e há a possibilidade também do Espírito encher e esta pessoa falar línguas que somente Ele e Deus se alegrem com falar em outros idiomas. Somente Ele e Deus se encham de alegria, porque está sendo promovido, pronunciado uma edificação espiritual para aquela pessoa que está falando, individual para aquela pessoa que está falando. Subtópico 2. 2 bênçãos distintas. Quem nasceu de novo tem o Espírito Santo, conforme João capítulo 3, versículo 5 ao 8. Aquele que já nasce, que entrega a sua vida, ele já tem o Espírito Santo. Os discípulos já tinham o Espírito Santo. Os apóstolos já tinham o Espírito Santo, né? Aquelas pessoas que seguiam Jesus já tinham o Espírito Santo, já eram salvas.
Era uma bênção distinta, o batismo com o Espírito Santo. Aquelas pessoas já entendiam que eram salvas em Cristo Jesus. Porém, precisariam receber também um novo poder que vem do alto, uma promessa que Jesus Cristo anunciou para aqueles que os seguiam. Quem não tem o Espírito Santo não é cristão, conforme Romanos 8 e 9. Sabemos que a experiência de ser batizado no Espírito Santo é distinta da experiência da conversão, porque os discípulos já tinham uma vida eterna, é o que diz então Lucas capítulo 10, versículo 20 e João capítulo 20, versículo 22. Subtópico 3, conceito teológico. Ser batizado no Espírito Santo inicia o crente no serviço e não na salvação. Significa então que o crente ele é revestido ainda mais de poder, revestido ainda mais de ousadia. Por exemplo, eu estou vestido nesta camisa por dentro e ser salvo em Cristo é como se eu vestisse esta camisa para a salvação. E ser batizado com o Espírito Santo é um revestimento, é como se eu pegasse, é como, por exemplo, eu estou vestido com este paletó, é uma revestidura. Eu estou revestido aqui por cima desta camisa para poder anunciar e falar aos irmãos do Evangelho. Ser batizado é um revestimento ainda maior do poder de Deus para você anunciar as grandezas de Deus sem medo. Observe, meus queridos irmãos, que todos os apóstolos, excluindo o apóstolo João, os outros apóstolos morreram pregando, testemunhando de Jesus Cristo. Uns foram decapitados, o apóstolo Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, outros foram arrastados nas ruas de Roma até ser totalmente despedaçado. Eles não tiveram medo nenhum de anunciar as grandezas do Senhor por causa deste revestimento de poder, esse revestimento do Espírito Santo, para eles continuarem a anunciar as grandezas do Senhor. Então, no conceito teológico, ser batizado é uma capacitação do crente para anunciar as grandezas de Deus, né, e para anunciar que Jesus Cristo é o Senhor. Segundo ponto, o propósito do batismo no Espírito Santo. Finalidade: o propósito central é a capacitação do Espírito para o serviço divino, como, por exemplo, o poder para uma vida santa, a serviço eficaz, a pureza e a santificação simbolizada pelas línguas de fogo, né, o revestimento pleno do poder de Deus e também a proclamação ou testemunho de Cristo, concedido de várias formas pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo quem nos conduz, é Ele quem nos convence, é Ele quem nos capacita, é Ele quem nos direciona. O Espírito é um e Ele age na nossa vida de várias maneiras com poder e autoridade. Subtópico 2, a capacidade do Espírito, a capacitação do Espírito. É do conhecimento da maioria que a ideia do termo batismo é imersão. Ser batizado significa ser mergulhado sobre o Espírito. Ser cheio do Espírito, para se referir ao batismo com o Espírito Santo, podem lançar luz sobre os propósitos desta promessa. Né? A promessa de Joel 2, capítulo 28, é que nos últimos dias o Espírito Santo se derramaria sobre toda a carne, sobre todos aqueles que tinham a sua fé alicerçada em Jesus Cristo. E este derramar do Espírito Santo é para que as pessoas possam testemunhar do Senhor com mais ousadia, profetizar, falar das grandezas de Deus, realizar milagres também em nome de Jesus. Porque Jesus falou que os sinais seguiriam aqueles que criam, que crerem nele. Os sinais eles iriam seguir. Aconteceu com os apóstolos, quando o apóstolo Paulo, com seu lenço, apenas com seu lenço, ele curava pessoas. A sombra de Pedro, por onde Pedro passava, curava também as pessoas.
Então os sinais seguiriam aqueles que criam através deste revestimento de poder que o Espírito Santo capacita e dá aos crentes. Subtópico 3. Uma necessidade real e atual. O Espírito Santo veio no dia do Pentecoste porque os discípulos precisavam que a sua mensagem fosse revestida de poder para salvar pecadores, conforme Lucas capítulo 24, 47 e Atos capítulo 1, versículo 8. Sem este revestimento de poder, meus queridos irmãos, professores, talvez o Evangelho não teria chegado em nossas mãos, em nossa vida. Sem este revestimento de poder que o Espírito Santo capacitou este povo no início, talvez nós não conheceríamos Jesus Cristo, o poder do Espírito Santo através de Jesus Cristo. Porque foi necessário, quando eles foram cheios do Espírito Santo, em Atos capítulo 2, 120 pessoas cheias do Espírito Santo, eles começaram a falar das grandezas de Deus, testemunhar das grandezas de Deus, e todo aquele povo que estava ao redor, se eu não me engano, parece que 16 nações, todos esses povos começaram a ouvir falar das grandezas do Senhor e começaram então ali, naquele exato momento, pessoas acreditarem em Jesus Cristo como Filho de Deus e a igreja do Senhor crescer de maneira sobrenatural naquele momento. Então houve essa necessidade real naquele tempo e atualmente também é necessário nós sermos cheios do Espírito Santo, buscarmos a plenitude do Espírito Santo. Agora eu quero falar que o falar em línguas inicialmente é o sinal, porém existem outros sinais que é testemunhar de Jesus Cristo e ter uma vida que condiz com as obras do Espírito Santo. Com as obras do Espírito Santo. Terceiro ponto, o recebimento e a evidência do batismo no Espírito Santo. Nem todos os crentes em Jesus são batizados no Espírito Santo. Apesar de a promessa divina ser para todos, as pessoas que se convertem ao Senhor Jesus em todos os lugares e em todas as épocas, mas todas elas já têm o Espírito Santo conforme Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 5, que vai dizer o seguinte: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Todas as pessoas que aceitam a Jesus já têm o Espírito Santo, já recebem o Espírito Santo para a salvação de todo aquele que crê em Jesus Cristo. João 3,16 vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Todos aqueles que creem em Jesus já têm a vida eterna. Agora, testemunhar de Jesus com ousadia e ganhar almas para o Senhor, é necessário ser revestido do Espírito Santo. Revestido do Espírito Santo. Primeiro ponto, subtópico, vai dizer as outras línguas. As outras línguas, ou a glossolalia, são inteligíveis, ou seja, línguas desconhecidas aos seres humanos, né? Porque é mistério, é o homem sendo edificado pessoalmente por Deus através do Espírito Santo. A nossa declaração de fé dessas Assembleias de Deus acrescenta que, mas não é somente a evidência inicial, pois a evidência continua presente na presença especial do Espírito Santo, como o fruto do Espírito que está em Gálatas capítulo 5, versículo 22, e as manifestações dos dons espirituais, conforme 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1. Ou seja, o fruto do Espírito comprova a plenitude do Espírito Santo na vida do crente batizado com o Espírito Santo, e as manifestações espirituais também confirma o Espírito Santo agindo. O falar em língua é uma evidência inicial para todos aqueles que são batizados com o Espírito Santo. Subtópico 2, função das línguas. Elas sinalizam a presença do Espírito. O dom de línguas, pelo que se vê no capítulo 12 a 14 de 1 Coríntios, está associado à oração pessoal. Ou seja,
Você pode falar em línguas pessoalmente, a oração pessoal na sua casa, no seu quarto, né? Ou também no meio da sua comunidade cristã. E a função dessas línguas é ser de sinal para aqueles que servem ao Senhor. E também ser um sinal ainda maior para os incrédulos. Eu me lembro que quando eu não era convertido, na minha adolescência, eu passei ao lado de uma Assembleia de Deus e vi aquele movimento, várias pessoas falando aquele idioma, aquelas línguas estranhas, e eu sem conhecer, sem saber de nada, aquilo me chamou a atenção. Me chamou a atenção aquilo que estava acontecendo dentro daquele lugar. E a partir deste momento, então, comecei a ter curiosidade para saber o que estava acontecendo dentro daquela igreja. Uma Assembleia de Deus no Ministério Seta, lá em Balsas, no Maranhão. E eu comecei a sentir uma curiosidade em conhecer e em saber o que estava acontecendo ali dentro. Através dessa curiosidade, Deus foi me chamando, e eu comecei então a sentir a presença de Deus também. E comecei a acreditar nas promessas do Senhor para as nossas vidas. Terceiro subtópico, a atualidade das línguas. A promessa de ser batizado no Espírito Santo era para toda a igreja. Isso engloba todos os cristãos em todos os lugares, em todas as eras, conforme Joel capítulo 2, 28 e Atos capítulo 2, versículo 16 e 21. Esta promessa, ela é para todos aqueles que buscam com sinceridade o batismo com o Espírito Santo, para que essa pessoa possa então anunciar as grandezas de Deus com mais ousadia, com mais poder e autoridade. Meus queridos irmãos, amigos, professores, que nós possamos buscar a cada dia esta promessa, porque é necessário nos dias atuais, os tempos, as estações, o mundo já é do maligno e várias coisas estão acontecendo para derrubar a igreja, o inimigo está tentando derrubar a igreja. O inimigo está tentando derrubar a família. O inimigo está tentando criar laços de inimizades para poder derrubar aqueles que servem ao Senhor. E através deste poder maligno, algumas vezes ele tem conseguido. E nós temos que nos revestir. Nós temos que buscar a cada dia para que nós possamos então continuar a vencer e estar firmes e fortes até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom, meus queridos irmãos? Eu espero que você tenha gostado este rápido resumo aqui desta videoaula número 3 sobre o batismo com o Espírito Santo, e que nós possamos buscar e acreditar a cada dia nesta promessa, e que o Senhor continue nos abençoando, nos capacitando, nos direcionando, para que no futuro, quando nós chegarmos com o Senhor nos ares, nós apresentar nossas mãos a Ele e dizer: muitas coisas eu tenho feito para o Senhor, almas tenho ganhado para o Senhor, e eu espero que o Senhor nos recompense através dos seus galardões. Fiquem todos na paz, né, que o Espírito Santo continue conosco, nos capacitando, é o que eu desejo a cada um, em nome de Jesus.